Hoje a gente vai ter nosso aulão de Êxodo. Teve uma pequena demora aí pelo problema da internet. A gente está usando esse livro aqui, Como Ler a Bíblia, né? E lembrando que esse livro, para vocês se orientarem de como vai ser a aula, ele sempre traz a respeito de cada livro dados de orientação daquele livro. Depois ele vai trazer uma visão geral, que é como mais ou menos aquele livro se distribui, né? A história. Aí ele vai trazer alguns conselhos específicos para a leitura, que nesse caso do livro de Êxodo vão ser 3 conselhos principais. E por último ele faz uma caminhada pela leitura da Bíblia. E essa caminhada ela já é mais direcionada ao versículo que você está lendo. Então essa eu estou mandando no grupo do WhatsApp. Deixa eu guardar ele aqui ao lado. Então hoje a gente vai ter nosso aulão de Êxodo. Êxodo, o que significa Êxodo, né? Êxodo, ele significa saída ou partida. Então, ele vem de uma palavra que foi usada quando foi traduzir a Bíblia, né, o Antigo Testamento para o grego, para descrever esse momento em que Israel foi liberto da escravidão no Egito. E a narrativa desse livro, desse êxodo do povo de Israel, né, dessa saída do Egito, dessa partida, ela é uma história que ela começou lá no livro de Gênesis e ela não vai terminar em Êxodo, ela vai ir para os livros seguintes. A gente tem pelo menos 5 livros que estão muito conectados, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus até chamam de Torá, né? Então, o conteúdo desse livro que o autor traz vão ser 3 conteúdos principais, que vai ser a libertação do povo de Israel do Egito. Em segundo lugar, a gente vai ver que Israel ele vai ser constituído como um povo por meio de uma aliança que vai ser feita com Deus. Então, até então é ótimo, né? Até então, a gente viu que foi feita uma promessa para Abraão, que a descendência dele seria numerosa, que eles se tornariam um povo, que esse povo teria uma terra e que eles seriam uma bênção para outras nações. Só que até então a gente viu que isso era apenas uma família, né? Então Abraão teve um filho Isaac, aí Isaac teve Jacó, e Jacó teve seus filhos, e a gente não via ainda isso como uma nação, a gente vê como uma descendência. Mas agora a gente vai ver essa constituição dessa descendência de Abraão como uma nação, como um povo, por meio dessa lei da aliança. E por último a gente vai ter instruções para construir o tabernáculo. Esse tabernáculo, irmãos, ele vai ser muito importante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, como sendo um lugar onde a presença de Deus volta para a terra. Porque a gente estudou que no Éden a gente tinha esse relacionamento com o Senhor, de desfrutar da presença dele. O Senhor, a gente sabe que ele é onipresente, ele está em todos os lugares, mas é diferente de quando a presença dele vem habitar num local. Então, essa presença dele de habitação é uma presença de relacionamento. Então, com a construção do tabernáculo, a presença de Deus ela vem para a terra para habitar no meio do povo de Israel. A cobertura histórica desse livro, ele vai começar desde a morte de José, não tem essa data específica, né? Aproximadamente 1600 anos antes de Cristo, e vai terminar lá no acampamento de Israel, diante do Monte Sinai, que eles calculam que pode ser 1440 a 1260 anos antes de Cristo. Até aí, tranquilo? Esse livro de Êxodo, ele vai ter algumas ênfases que ele vai dando durante o texto. E esse autor, ele notou pelo menos 6 ênfases diferentes que o livro tem. A primeira ênfase que você vai perceber quando você está lendo vai ser o resgate miraculoso, né, milagroso de Israel lá do Egito, feito por Deus, em primeiro lugar, né, por intermédio de Moisés. Então a gente vai ver que o povo estava sofrendo uma escravidão e que não tinha como o povo sair de lá. O povo era escravo, e você vai ver que quando Moisés diz para Faraó libertar aquele povo para ir adorar, o Faraó nega, né?
abruptamente não, e pelo contrário, ele endurece ainda mais a escravidão do povo de Israel. Então não tinha como Israel sair do Egito se não fosse através de um resgate que fosse milagroso. A segunda ênfase é a lei da aliança que Deus vai dar no Monte Sinai. Então a gente está estudando as alianças, né, nas terças-feiras, e a gente vai chegar nessa aliança agora mosaica. Então é algo que também vai estar ligado a essa leitura do livro de Êxodo. Você vai ver que Deus vai fazer uma aliança nova com esse povo no Monte Sinai. Em terceiro lugar, o tabernáculo como lugar da presença de Deus, que a gente acabou de falar, e também o lugar onde Israel vai adorar a Deus. Como a gente vem estudando, está muito interligado, tanto na leitura da Bíblia quanto nessas alianças, você vai vendo que as alianças são progressivas e que Deus vai restaurando o seu relacionamento com o povo. Então aquilo que a gente foi perdido lá no Éden, né? No pecado, a gente vê Deus restaurando a presença, restaurando a adoração, restaurando a visão que a gente tem dele, restaurando o nosso relacionamento uns com os outros. A quarta ênfase é a revelação do próprio Deus e do seu caráter. Vocês lembram que isso tinha sido perdido também lá no Éden? Quando a gente caiu, a gente estudou que o ser humano até então ele tinha uma visão de Deus como ele realmente era. E aquilo é perdido durante a queda. Mas agora, nesses livros, você vai vendo Deus se revelando. Então, por meio da lei, por meio da maneira como ele age com Israel, a gente vai conhecendo da bondade dele, da misericórdia, da santidade. Então, se a gente não tivesse essa leitura, essas prescrições, talvez a gente não soubesse. Talvez não, a gente não saberia como Deus é, se ele não se revelasse, né? A nós. Em quinto lugar, que a gente nota muito no livro, é a tendência de Israel para reclamar e se rebelar contra Deus. Então a gente vai vendo que o povo murmura muito, reclama, se rebela facilmente. Então mesmo diante de vários milagres, várias ações, eles rapidinho, ficam insatisfeitos, né? Isso vai acontecendo recorrente. Eu até falei pro Renan que Êxodo era um pouco difícil de explicar. Ele falou, não, é fácil demais. Ele falou, é Deus resgatando Israel e o povo reclamando, ô povo difícil, é tipo o resumo. E Deus tendo misericórdia quando era para dar uma taca naquele povo, né? Ele falou, ainda falou assim, e aquele povo lá é a gente, o ser humano não mudou não. E é verdade. A gente, se não for a misericórdia do Senhor, né, a gente também se torna assim, murmurador. E por último, a última ênfase é o juízo e a misericórdia divina quando o povo se rebela. Então assim a gente conhece mais o Senhor, porque o povo se rebela e a gente pensa, não, agora acabou tudo, mas a gente vê o caráter do Senhor e essa manutenção da aliança. E a gente vê também, como a gente vem estudando, como eu posso dizer assim, essa firmeza do Senhor e realmente no propósito dele de montar um povo, de reunir um povo que vai ter comunhão com ele, um povo restaurado. Amém? Deu para entender, né? As ênfases. O autor, ele vai dizer que talvez você ache o livro de Êxodo como todo um pouco mais difícil de ler do que Gênesis. Por quê? Porque Gênesis, ele é praticamente todo narrativa. O que é narrativa? Que a gente aprendeu lá em português, né? Então, narrativa é uma história que tem os personagens, aí tem o tempo, aí tem o local. A Lu vai saber explicar melhor do que eu. Então, a narrativa ela é mais fácil de ler. Mas na Bíblia a gente não tem só narrativa, a gente tem poesia, a gente tem livros de sabedoria, né? Tem os cânticos. E aí, Êxodo, ele começa, a primeira metade, né? Até o capítulo 20 é mais fácil, porque você vai ver que vai continuar essa narrativa que começou lá em Gênesis. Só que aí depois, no capítulo 21, vai chegar uma série de leis. Aí vai ficar do 21 até o 24. Depois dessa série de leis, vai começar uma parte que eu acho ainda um pouco mais difícil, se você não colocar num contexto,
que são as instruções detalhadas sobre os utensílios e os móveis do tabernáculo. Então a gente vai começar a ver, isso é para ser feito com tantos quilos de ouro, isso é para ser tecido com fios roxos e amarelos e dourados, e aí vai ter aquele detalhe por vários capítulos, de 25 até o 31. Aí a gente retorna a narrativa de novo por 3 capítulos, e aí depois você vai ver que vai repetir os capítulos 25 a 31, que são esses detalhes de como é que tem que ser feitinho cada coisa, eles vão ser repetidos na hora de construir. Então primeiro expõe como deve ser feito, e aí depois você vai ver que se repete, mostrando que está sendo construído exatamente como foi pedido para ser feito. Então, o autor diz que para você não ficar desmotivado nessa leitura, é importante você manter esses detalhes, né, da construção do tabernáculo, essas repetições do capítulo 25 ao 31, se repetindo do 35 a 40, dentro do contexto desse quadro geral do livro de Êxodo, e não só de Êxodo, mas desse Pentateuco como um todo. Então é um quadro, né? E essa parte de como é que é cada móvel, isso aí é uma parte de um todo, de um quadro como um todo. Até aí, tranquilo? Então aqui, não sei se vai mostrar para o Matias, que está assistindo de casa, mas o Matias colocou esse óculos aí para ter uma visão geral. Matias, não dá para ver os irmãos rindo de você, só para escutar uma visão geral do livro de Êxodo. Antes da gente entrar nos conselhos específicos. Então essa visão geral é assim, como é que começa o livro, o que é que você vai ler, as partes até o finalzinho. Então, quando você começar a ler o livro de Êxodo, você vai ver que o livro vai começar com Israel sendo escravizado lá no Egito, seguido pelo nascimento de Moisés, que você vai perceber que existe perseguição. A gente continua com aquele tema da perseguição à semente divina. Então, quando Moisés nasce, Faraó ele pediu para matar todos os filhos homens, né, dos israelitas, e aí Moisés é salvo de uma maneira milagrosa. A mãe dele tem a fé de deixar ele realmente ali entre os juncos, né, num cesto coberto de betume. A filha de Faraó encontra Moisés, e ali Moisés é criado no Egito. Só que depois, por conta daquele episódio, né, com o egípcio que estava torturando o israelita, e Moisés cometeu o assassinato, depois ele tem que fugir, quando as pessoas descobrem que ele fez aquilo. E aí depois a gente vai ter o chamado de Moisés, e durante esse chamado de Moisés, Deus revela o nome dele, que até então ele não tinha revelado, né, como Yahvé, e a gente vai ver Moisés retornando ao Egito. Aí, em seguida, a gente vai ter o Êxodo propriamente dito. Lembrando que é o Êxodo? A gente vai ter essa partida do povo, né? Do Egito para a Terra Prometida. E esse Êxodo, ele vai incluir o conflito de Deus com o Faraó naquele tema de Guerra Santa que a gente falou lá no começo. Então, a gente sabe que Deus tem lutado contra os inimigos, e muitas vezes nós fazemos parte nessa Guerra Santa com o Senhor. Não quer dizer que Deus esteja em pé de igualdade com os inimigos, assim. Então Deus está demorando porque é difícil. Não, o Senhor é soberano e vitorioso sempre. Só que Ele deixa essa guerra se estender por um tempo por misericórdia, para que nós e outros se arrependam. Então por que Deus ainda não exterminou todos os seus inimigos? Porque se Ele fizer isso agora, aqueles que não se arrependeram não poderão se arrepender mais. Então, Deus é misericordioso em estender esse tempo, em prolongar, na esperança de que alguns se rendam, né? Se arrependam dos seus atos. Então, a gente vai ver as 10 pragas, né? A gente vai ver o milagre grandioso da abertura do Mar Vermelho. E aí, esse trecho ele vai terminar com um hino de celebração que o povo vai fazer, né, celebrando essa vitória de Deus sobre Faraó. E aí, acabando essa parte, a gente vai ver Israel chegando já no Sinai, né, no Monte Sinai,
e se preparando para receber essa lei da aliança e a sua ratificação. A gente vai ver também que parte dessa narrativa, como eu falei antes, é uma reclamação constante de Israel a Deus. E essa reclamação que vai vindo, primeiro é saudade, não sei se foi o primeiro, mas é saudade da cebola do Egito, saudade do alho, aí daqui a pouco reclama que não tem água, aí reclama de saudade da carne. E aí essa reclamação constante, ela vai chegar num ápice, num ponto máximo, que é uma rebelião que Israel tem, totalmente idólatra, que é quando eles constroem aquele bezerro de ouro, porque eles pensam que Moisés morreu, porque Moisés subiu no monte já tem muitos dias e não voltou. E aí depois dessa rebelião vai ter um juízo da parte de Deus, mas após esse juízo vai ter uma renovação da aliança. Então Deus segue firme no seu plano, né? No seu propósito de nos resgatar. O livro, ele vai terminar com a glória de Deus, lembrando que essa glória de Deus é a presença dele física, enchendo o tabernáculo. E aí, esse é o último ato que é essencial para preparar Israel para a jornada deles até chegarem na terra prometida. E essa cena de Deus encher o tabernáculo com a glória dele é uma cena que antecipa os dois próximos livros. O primeiro livro, né, que é o de Levítico, então quando a glória do Senhor, o primeiro livro depois de Êxodo, né? Então quando a glória do Senhor, ele enche o tabernáculo, isso conecta diretamente Êxodo ao livro de Levítico. Porque no livro de Levítico, Deus vai falar com Moisés na tenda do encontro e vai começar a instruir Moisés sobre como vão usar o tabernáculo. Então, quando vocês verem tabernáculo e tenda do encontro, é o mesmo sentido, tá? E também vai conectar com o livro de Números, porque quando essa presença de Deus, ela enche o tabernáculo, a gente vai ver uma nuvem, e essa nuvem ela vai reaparecer no livro de Números, e essa nuvem é que fornece orientações quando Israel levanta acampamento em rumo à direção à terra prometida. Então essa nuvem é que guia o povo. Até aí tranquilo? Essa é a visão geral do livro. E agora a gente vai ver alguns conselhos que o autor deu, específicos para a gente ler o livro de Êxodo. Então, ele fala que entender a estrutura geral do livro pode ajudar a gente a reduzir essa confusão que pode ser que a gente sinta enquanto a gente está lendo o livro. Então, às vezes a gente pode se perguntar, por que tem tantas instruções sobre como construir o tabernáculo em Êxodo? Por que não esperou até Levítico? Porque talvez se encaixasse melhor, porque Levítico tem uma série, né, de leis e de detalhes. Mas a resposta para isso é que Êxodo, irmãos, vai narrar questões que são cruciais, são essenciais para identificar Israel como povo num relacionamento com Deus. Então é o que eu falei para vocês, até então não era um povo separado, até então é uma descendência com uma promessa. Mas agora a gente vai ver Deus começando a caracterizar isso como um povo especial, né? Um povo separado. E a gente vai ver esse povo se relacionando com Deus. Isso não significa que Deus ama somente Israel, porque na verdade esse povo em relacionamento com Deus é uma bênção para as outras nações, porque a gente pode observar como é que é se relacionar com o Senhor. Então ele fala, vocês lembram que eu disse que ele vai dar pelo menos 3 conselhos, né? Para você ler o livro de Êxodo. Então, à medida que você for lendo, eu queria que vocês observassem, né, durante a leitura, 3 momentos que são muito determinantes para a história de Israel. O primeiro, e a gente vai ler esses 3 e depois vai destrinchar cada um deles. O primeiro é essa libertação milagrosa do povo escravizado que foi promovida por Deus, como a gente falou. O segundo é esse retorno da presença de Deus, que até então estava só como uma onipresença, mas não estava como uma presença física, distinguindo
o povo de Israel de todos os outros povos da terra. E por último, uma dádiva, um presente da lei, como um meio de estabelecer uma aliança de Deus com aquele povo. Então vamos começar falando dessa libertação milagrosa do povo escravizado. O momento mais importante mencionado, você vai ver a menção do Êxodo várias vezes no Antigo e no Novo Testamento. Então, esse momento mais importante é o próprio Êxodo, é a própria partida, né? Esse Êxodo, irmãos, ele tem até uma característica espiritual, porque nós também estamos no Êxodo. Então, nós também éramos escravos, nós estávamos escravizados e a gente também é liberto. E a gente está caminhando rumo à terra prometida. Então nós também somos peregrinos, somos forasteiros. E a gente também está nessa partida rumo à nossa pátria, que é celestial. Então, além dessa característica espiritual, de que nós estamos vivendo também o Êxodo, nós temos também essa característica física, né? De fato, é o cumprimento da promessa do Senhor. Então, o povo realmente foi liberto da escravidão e ali Deus está formando para cumprir a promessa que ele fez a Abraão e que ele repetiu para Isaac e para Jacó. E Israel, ele vai ser sempre lembrado que Deus salvou eles dessa forma porque Deus os amou e por causa da promessa que ele fez aos seus antepassados. Então, desculpa, aí vai ter o versículo, né? Porque o Senhor os amou e por causa da promessa que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os libertou da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Então, a gente vê que Deus continua firme em cumprir o seu propósito. E por que Deus faz isso? Porque ele nos ama e porque ele quer se relacionar conosco. Aqui eu coloquei uma figura, né, do povo atravessando o Mar Vermelho, uma grande multidão. E a gente vai ver que essa narrativa de Êxodo, nessa história, vai destacar essa partida, né, do povo de várias maneiras. Então a gente vai ver que a história de Moisés, ela é contada toda centrada no papel de Moisés no Êxodo. Então a gente não vai ver tantas histórias particulares de Moisés, a gente vai ver muito a relação dele com essa partida do povo, com esse direcionamento do povo rumo à terra prometida. E a gente vai ver também que a situação desesperadora de Israel, porque Israel estava sendo, irmãos, fortemente oprimido. E vocês lembram que quando Moisés vai pedir para liberar o povo para adorar, na verdade eles passam a ser ainda mais duramente escravizados. Então antes era fornecido palhas para eles e agora já nem palha tem mais e eles têm que fazer o mesmo número de tijolos. E a gente vai ver que essa situação deles de desespero, ela é superada por uma intervenção milagrosa de Deus. E Deus, ele vence Faraó e os deuses egípcios. Então, a gente vai ver ali os 10 mandamentos. Realmente Deus, ele vai livrar Israel com braço forte, com mão poderosa e com grandes manifestações do poder dele. E essa vitória, ela é celebrada com o primeiro hino do Pentateuco, que se eu não me engano tem 2, eu acho, nos 5 livros do Pentateuco. E esse hino, ele vai exaltar a grandeza e o triunfo de Deus. Outro aspecto que a gente vai ver é que Deus vai adotar Israel como um filho primogênito, que deve ser libertado para adorá-lo. Então ele fala, deixa o meu filho ir para me adorar, né? E aí a gente vai ver também ao longo da Bíblia essa questão de Israel como um filho mais velho. E essa narrativa, ela vai ser interrompida 2 vezes, no Egito e na Terra Prometida. No Egito para dar instruções, irmãos, sobre a Páscoa. Então a Páscoa não é o coelhinho, né? Não é o chocolate. A Páscoa, ela é a celebração anual disso que a gente está estudando. É a celebração anual do Êxodo. Então todo ano eles deveriam comemorar essa libertação da escravidão no Egito. E também essa narrativa vai ter uma pausa
para Deus falar sobre a consagração dos primogênitos. Então, cada primogênito, ele deveria ser consagrado ao Senhor, lembrando que Deus resgatou divinamente os primogênitos israelitas, porque todos os primogênitos egípcios morreram, inclusive dos animais, mas dos israelitas nenhum primogênito morreu. Então a gente termina esse primeiro ponto, que você deve prestar atenção enquanto você estiver lendo, que é sobre essa libertação miraculosa do povo. O segundo ponto é sobre essa presença de Deus restaurada. Então a presença de Deus que a gente já leu, né, e estudou, que foi perdida lá no Jardim do Éden, agora ela é restaurada e ela é um tema central para a vida de Israel. Então o tabernáculo, ele é extremamente importante para o povo, ele é essencial. E essa presença de Deus física, ela já começa lá no começo do livro a ser evidenciada. Lá no começo, quando Deus chama Moisés, ele já vem fisicamente, né, na sarça ardente, e Moisés tem até medo de olhar, né, até Deus se encontrar com o povo lá no monte. Então o monte a gente sabe que tremeu, que relampeou, que fez de tudo, né? Relampeou, relampejou, não sei. Então, acompanhado de algumas advertências para não tocar na montanha. E aí, depois se constrói o tabernáculo. E quando constrói o tabernáculo, isso indica que os israelitas estão prontos para ir para a terra prometida, mas com a presença do Senhor. É muito diferente você caminhar para a terra prometida sem a presença física de Deus. E aí, esses capítulos finais, eles vão preparar para os regulamentos que vão ter no próximo livro, de adoração e de sacrifício, lá em Levítico. E a importância de se encontrar com Deus, ela é destacada quando Moisés sobe e desce do monte, conectando Deus ao povo, né? Então Moisés funciona como esse intermediador entre Deus e os homens. E hoje nós temos, né, um único intermediador, que é Jesus. E isso é fundamental. A gente vê que nos capítulos 25 a 40, o tabernáculo vai ser mencionado várias e várias vezes. E o tabernáculo, ele serve como lugar onde Deus habita no meio do povo. Então, sempre quando você lê tabernáculo no livro de Deus, ou no livro de Êxodo, ligue isso à presença do Senhor. Por que isso é importante? Porque isso aqui é que traz a presença de Deus física para a terra. Então, você vai ver no livro que mesmo durante um momento crucial no deserto, um momento chave, que foi nesse momento dessa adoração que o povo de Israel fez, Moisés pede para que Deus não os abandone. Então o Senhor diz: pode ir, Moisés, com esse povo que eu vou te dar vitória. E ele fala: não, se o Senhor não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Então, porque ele diz, o que nos diferencia dos outros povos é a sua presença. Então esse tabernáculo é essa figura do que diferencia Israel de qualquer outro povo. É a presença de Deus no meio do povo. Então o livro de Êxodo, ele vai terminar com essa glória de Deus cobrindo o tabernáculo. Então é aquele momento que a gente tem a certeza de que a presença de Deus de fato desceu. Então essa glória de Deus enchendo o tabernáculo é Deus vindo habitar, indicando que agora os israelitas estão prontos para partir rumo à terra prometida com a presença do Senhor. E, como ele já falou, esses capítulos vão funcionar para a gente ver que no próximo livro vão ter alguns regulamentos agora de como adorar a Deus, como sacrificar a Deus. Até aí, ok? Então agora o último conselho, né, a gente já caminhando para o final, é essa entrega da lei que Deus faz, destacando os 10 mandamentos e o livro da aliança. Então esse tema também é crucial. Por quê? A gente também estudou lá no começo que quando a gente teve esse rompimento com o Senhor, essa queda, a gente parou de ver Deus como Ele é e também de refletir a Deus como nós deveríamos refletir. Então a nossa imagem, ela foi perdida. Então se a gente tinha uma imagem e semelhança perfeita do Senhor e a gente espelhava a Deus, agora isso tinha sido rompido. Então por que Deus entrega os 10 mandamentos e o livro da aliança? Para que a gente saiba se relacionar com Ele e para que a gente saiba se relacionar uns com os outros. Então as leis do Senhor, eles vão ser
para ensino realmente, para que a gente possa refletir como é que o Senhor é. Então a gente passa a conhecer o nosso Deus, irmãos, é um Deus que se revela. Ele não é um Deus escondido, não é um Deus que a gente não saiba como Ele é o que Ele quer, não, Ele se revela. Então, os 10 mandamentos e o livro da aliança vão revelar quem o Senhor é, então vão dar base para o povo de Israel se relacionar com Deus, e também você vai ver algumas prescrições sobre como eu devo me relacionar com o outro. Então você vê nos 10 mandamentos, eu não devo desejar aquilo que é do outro. Então eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Então como é que tem que ser o meu relacionamento com Deus? Mas eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Eu não devo furtar, eu não devo assassinar, não devo adulterar, não devo roubar. Então é uma base de como a gente pode viver espelhando ao Senhor. Então, essa primeira apresentação da lei que ocorre em Êxodo vai preparar o terreno para uma explicação mais detalhada. Então, agora ainda está um pouco mais curto e nos próximos 3 livros a gente vai ver essa explicação ainda mais detalhadinha. E uma coisa que é interessante, né? Agora, realmente finalizando, é que essas leis, elas seguem um padrão de alianças antigas, que essas alianças elas eram conhecidas como tratados de suzerania. E você pode estudar isso em história. Então existiam esses tratados em que um nobre, né, um suzerano, né, um conquistador, ele fazia um acordo com aquela pessoa que tinha sido conquistada, ou aquele vassalo, né? E aí essa aliança tinha algumas regras. E aí esse conquistador, ele fazia um acordo prometendo proteger e cuidar do conquistado, desde que o conquistado seguisse algumas regras que ele estabeleceu. Então, por exemplo, às vezes eu poderia ter uma terra, e aí eu deixava a Lu, como vassala, morar naquela terra, né? Então eu estava dando para ela aquela proteção da terra, o abrigo da terra, mas em troca ela teria que cuidar daquela terra para mim. E seguir também, né, as minhas prescrições para como cuidar daquela terra. E normalmente essas alianças tinham 6 partes. E a gente vai ver essas 6 partes, e a gente vai ver que as 3 primeiras já estão descritas no livro de Êxodo. Então Deus, de certa forma, faz uma aliança, um tratado. De certa forma não, ele fez uma aliança, mas essa aliança, de certa forma, espelha um pouco desses tratados da época, né? E os outros 3 aspectos da aliança, que são 6, a gente vai ver nos outros livros. Os 3 primeiros são o preâmbulo, que identifica o doador da aliança. Então, quando acontecia essa aliança, tinha esses aspectos, né? O preâmbulo, que é aquele início, que identifica o doador, a gente já vai ver no livro de Êxodo, que é o Senhor, o teu Deus. Então, quem que está doando essa aliança? Quem que é o nobre, né? Quem que é o suzerano? É o Senhor, nosso Deus. Em segundo lugar, o prólogo. O prólogo servia como um lembrete do relacionamento do suzerano com o povo. Então, qual era o lembrete do relacionamento de Deus com o povo de Israel? Ele é o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito. Então, esse é o relacionamento, aquele que livrou eles da escravidão, que tirou eles do Egito. Em terceiro lugar, nessas alianças tinham prescrições, que eram várias leis, obrigações da parte do povo. Então aí vão ter alguns capítulos e a gente vai começar a ver essas leis. Em quarto lugar, essas alianças tinham cláusulas documentais que previam uma leitura periódica e um reaprendizado da aliança. Então a gente vai ver em outros livros, existem realmente cláusulas para você manter aquela aliança, e você vai ver que Deus, ele vai falar para você sempre estar lendo, falando com os filhos, lendo a aliança para todos, que isso nos traz um reaprendizado da aliança. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente está, ainda hoje, reaprendendo o que ela significa para nós, toda vez conhecendo mais. Em quinto lugar, sanções, que descreviam as bênçãos e as maldições, e isso era um incentivo para que a gente obedecesse, né? E você vai ver isso também mais para frente no Pentateuco, e depois uma lista de testemunhas da aliança.
Então, os 3 primeiros desses 6 ingredientes já estão em Êxodo, e Êxodo é a primeira parte de uma aliança plena que vai continuar em Levíticos e Números e vai ser concluída lá em Deuteronômio. Só que mesmo sabendo que ainda vão demorar esses outros 3 livros depois de Êxodo para finalizar, né? Finalizar esse assunto não, que vai falar dele sobre toda a Bíblia, mas para dar esse contexto geral da aliança, já em Êxodo a gente já tem a revelação de quem Deus é e o que Ele deseja do seu povo. Então é isso que eu falei, o que Deus deseja de nós não está oculto. A vontade de Deus, ela não é uma vontade escondida, né? É uma vontade revelada. E a gente também vai ter o anúncio da obediência como um caminho para você ser leal à sua aliança e desse modo ter uma manutenção das bênçãos de Deus. Aí para finalizar eu quis trazer 3 figuras, porque às vezes a gente vai ler o livro de Êxodo e a gente fica meio confuso com as descrições. Tem gente que tem uma imaginação melhor, o Renan tem uma boa leitura. Quando ele viu essa figura ele falou, é mais ou menos como eu imaginava. Eu falei, não, é 0 do que eu imaginava, como é que era o tabernáculo. Tenho dificuldade. Então aí é como seria o tabernáculo, né? E aí você vê que o povo, as tendas vão ficando ao redor. Então esse seria o tabernáculo de Deus. A segunda figura que eu trouxe é o cume do Monte Sinai, que é onde o povo termina o livro de Êxodo, né? Lá no pé do monte, que é onde Deus se revela, e é onde Moisés sobe e são entregues os 10 mandamentos e as leis da aliança. E esse último aqui eu tirei da minha Bíblia, não vai dar para ler o texto, mas aquele ali de cima, né? O primeiro é a Arca da Aliança, né? Esse segundo que está bem aqui à esquerda, abaixo da Arca da Aliança, vai ser o altar onde o incenso era queimado. O terceiro vai ser o candelabro. Acho que daqui o que a gente tem mais, tem até um aqui, né? Tem mais similaridade, a gente conhece mais, similaridade não, tem mais conhecimento do candelabro. Ali embaixo, à esquerda, é a mesa que tinha os pães da presença, né? E ela era feita com folhas finas de ouro. E aí você vai vendo essas varas, irmãos, porque todos os objetos eles eram feitos de maneira portátil, né? Equipados com essas varas para transportar, porque vocês sabem que o povo desmontava o tabernáculo e levava, né? Isso. Onde o povo ia, o tabernáculo ia junto. E no último a gente vê esse altar de bronze, que era o altar do holocausto, feito de madeira, coberta de bronze, né? E aí ele tinha essas medidas. Então, a Arca da Aliança, altar do incenso, candelabro, a mesa dos pães da presença e o altar de bronze onde eram feitos os sacrifícios. E para finalizar, a gente vai ver um povo aí saindo do Êxodo que lembra bastante alguns irmãos aqui da igreja. Ali a gente tem o irmão Jesus, que parece ali atrás. O Renan disse que estava errado, Jesus, que Jesus não estava manifesto dessa maneira não no Êxodo. A gente tem Daiane, que não ia deixar Jesus. O Miguel ali atrás, Bernardo, correndo feliz, e Mariana. E tem o Wagner ali também, não sei se eu falei, mas ele tá mais sério, tá mais preocupado com essa partida. Então, para a gente conversar, como tem só o microfone, aí eu vou interromper a transmissão e aí a gente tira alguma dúvida que a gente tenha, pode conversar um pouco sobre o conteúdo da aula, tá bom? Obrigada para quem assistiu. Deu certo?